trabalhar com cinema era um sonho meu, só que pela nossa realidade, por não ter muito contato, por estar tipo, numa cidadezinha em Minas Gerais, eu jamais achei que fosse possível. E eu falei, velho, por que não? Foi um dinheiro muito bem investido, porque em menos de um ano já houve retorno do investimento. Então, Legal, além da carreira que, né, para a vida toda. Então, tipo assim, legal. foi um dos maiores investimentos da vida, com certeza. Fala galera, esse é o podcast Jornada VFX, uma conversa com alunos e alunas do curso Jornada VFX que já estão trabalhando com efeitos visuais para cinema em grandes projetos, aplicando as técnicas que aprenderam lá no curso do Jornada VFX. E aí, hoje, o meu primeiro entrevistado é o Luiz Eduardo, né? Primeira coisa, você está falando de onde? Eu falo de Betim, Minas Gerais. Show. E aí, antes da gente começar a nossa conversa, nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta. Você hoje pode afirmar que já trabalha com VFX para cinema? Eu já trabalho com VFX para cinema. Legal. Isso daí. E aí é uma conquista que você estava buscando, né? Faz, a gente conversa sempre e busca há algum tempo, e você se imaginava que nesse período agora no final de 2023 que a gente está falando, você já ia ter trabalhado nesse mercado ou não? Depois que eu conheci o seu curso, eu descobri que era possível, mas eu confesso que eu não achei que ia ser tão rápido. Tipo assim, foi muito rápido. Foi, é, como se diz, uma das maiores conquistas da minha vida, da minha carreira, e num período de tempo muito curto, assim, é uma coisa surreal que eu até hoje eu fico embasbacado, assim, sabe? Você acha que de quando você começou a focar nisso até hoje deve ter passado o quê? Uns 7 meses, 6 meses? 7, 8 meses já foi o suficiente. É uma coisa absurda. E antes da gente ir para a próxima pergunta, uma curiosidade também, como é que você acabou me conhecendo, conhecendo o curso? Foi através do quê? Internet? Alguém te recomendou? Foi através do Instagram. Eu tava rodando, tipo assim, totalmente despretensiosamente. Na verdade, eu tava num período da minha carreira que, explicando um pouquinho, eu sou editor de vídeo, um período da minha carreira onde eu tava meio estagnado, até um pouco sem grana na época. E aí surgiu um anúncio seu no Instagram. E aí eu cliquei assim e falei, pô, interessante, o VFX para cinema. Era uma coisa assim que trabalhar com cinema era um sonho meu, só que pela nossa realidade, por não ter muito contato, por estar tipo, numa cidadezinha em Minas Gerais, eu jamais achei que fosse possível. E eu falei, por que não? Aí eu acabei fazendo a sua semana lá de aulas gratuitas que você disponibiliza. E mesmo, como eu falei, na época eu estando meio sem grana, meio endividado, eu vi ali que seria um investimento, então eu arrisquei. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado e investi no curso. E foi um dinheiro muito bem investido, porque, como a gente estava conversando, em menos de um ano já houve retorno do investimento. Então, Legal, além da carreira que, né, para a vida toda. Então, tipo assim, legal. foi um dos maiores investimentos da vida, com certeza. E assim, quando você viu lá o curso e resolveu investir o dinheiro, o que que você acha que eu falei ali naquele momento? Qual parte que eu falei que te convenceu no sentido assim, poxa, vou confiar no que ele está sugerindo ali, porque eu acho que aquilo tem um futuro de aquela carreira, assim. O que que mais te chamou a atenção que te convenceu a poder investir no curso mesmo, a mudar um pouco o seu rumo? Hum, eu acho que, tipo, foi você ter conseguido mostrar, com poucas aulas disponibilizadas gratuitamente lá, de que era uma coisa palpável, era uma coisa real, não era assim como a gente acaba pensando, tipo, que acaba sendo somente para as pessoas que têm ou muito dinheiro, ou apenas para as pessoas que têm muitos contatos, pessoas que já têm parentes no cinema e tudo mais.
foi quando você pôde mostrar que, seguindo um passo a passo, estudando, até mesmo em casa, sozinho, com os softwares certos, era possível você mostrar os seus trabalhos para o mercado utilizando esses softwares e com isso você conseguir oportunidade para estar ingressando nesse mercado. Então é isso, basicamente você mostrou que era uma coisa possível, Oportunidade, né? que Palpável para qualquer um. existia, e não só oportunidade, como você também mostrou que existia, quer dizer, que o mercado estava necessitando desses profissionais. E Porque se ainda só continua, né? E ainda e ainda continua. continua. Tipo assim, se fosse só uma coisa assim, vai e faz aí o curso, mas, tipo assim, não é uma área com vaga, é uma área que ainda assim vai ser restrita. Pô, em menos de um ano eu já estar trabalhando com isso, mostra que não é uma área restrita, né? Tipo assim, é uma área que é possível muito entrar. Pô, ter o seu nome no crédito de um filme é, tipo, uma coisa sensacional, sabe? A gente vai falar disso. Assim, que nicho, pra galera que tá acompanhando aqui, né, esse primeiro episódio, hoje qual nicho de trabalho você conseguiu já o seu trabalhar para o cinema? Qual o nicho que você tá focando? Eu sei que você também é bem habilidoso no 3D, mas você tá focando mais em composição, em 3D, nos dois? Então, eu sempre foquei bem mais na composição, foi sempre uma coisa que me encheu os olhos desde lá atrás mesmo, quando eu conheci o curso e tudo mais, a mentoria, meu foco sempre foi na composição em si. O 3D, eu acabei tentando aprender até um pouco antes por fora, mas por uma questão que, eu sentia que para você fazer bons trabalhos, você tinha que ter um pouquinho de conhecimento de cada coisa, e principalmente quando você está trabalhando sozinho, para você poder criar bons portfólios, acaba necessitando de você saber um pouquinho de 3D, porque senão seus trabalhos vão se limitar muito a coisas muito básicas, tipo, básicas, mas importantes, né, que tem muito trabalho ainda, mas básicas de cleanup, de cenário, de chroma key, coisas desse tipo. Então acaba que composição sempre foi, mas o 3D, sempre que eu posso, eu dou uma olhada, assim. Eu até A fim de gostaria, agregar, talvez, né? A a fim de fim de agregar. agregar. Eu acho que é muito importante conhecer um pouco de tudo, assim, saber como tudo conversa, até para você não ficar um profissional limitado, né? Você poder saber exatamente o que você está mexendo tudo ali. Legal. É, assim, hoje você sabe que dá para pegar bastante trabalho se focar só em composição, mas óbvio que quando você sabe o 3D em si, agrega sempre valor, né? Você hoje tem a mentalidade que se você quiser focar só em composição e deixar o 3D um pouquinho de lado, também vai funcionar muito bem, né? Sim, sim, com certeza. Também vai, porque a composição é muito abrangente, né? Tipo, tem muita coisa para fazer. Até você dominar o software de composição, são, tipo, anos e anos ali na luta de fato. E não E, necessariamente você precisa no começo aprender os dois, essa foi uma opção sua, né? Mas se a pessoa quiser focar só em composição e trabalhar só com isso e não mexer no 3D, ela até consegue também. O ideal é que sempre aprenda o basiquinho ali, para pelo menos ter uma ciência dos processos, mas se ela quiser ir, tem vários amigos que são compositores e que não necessariamente mexem com 3D e tá tudo certo também. com certeza, bem abrangente. E assim, antes de você entrar no efeito visual, você trabalhava, ou na verdade você ainda trabalha, né? Com que profissão que você ainda é a sua principal, apesar de você hoje já ter agregado o efeito visual e já tá migrando, né? Você está, pela nossa conversa que a gente sempre fala, você está num processo de migração, né? Isso. Eu trabalho com edição de vídeo, tipo, edição mesmo, principalmente para shows, eventos, é, mas eu Aftermovies, tento. são aftermovies. After movies, isso, perfeito. Mas eu tento ser sempre também muito, meio que, eu talvez eu vou pensar uma palavra melhor, mas tipo, eu tento ser o pau para toda a obra, no sentido de saber editar o máximo de estilos diferentes possíveis. E não me limitar somente a um, apesar de que quando a gente faz muito do mesmo estilo, a Uhum. gente acaba dominando mais e fazendo com muito mais maestria e muito mais rápido. A edição de vídeo em si,
eu sinto que me ajudou demais primeiramente até porque eu já gostava do VFX mais é, low-end, né? Não sei se podemos chamar assim, para edição de vídeo, já que eu adorava colocar nos meus vídeos feitos com After Effects e tudo mais. Mas todo o percurso, a forma de trabalho, tudo isso, eu sinto que me ajudou muito e fez toda a diferença hoje em dia no meu workflow para ser um bom profissional na composição, em questão de entrega de prazos, em questão de como tratar com os superiores, tudo isso entrega tipo de preview, a forma de poder pensar um pouco fora da caixa para resolver problemas, que hoje em dia eu vejo que é uma coisa muito importante no VFX, é a resolução, no fim é a resolução de problemas. E então, tipo, é isso, eu sou editor e a minha profissão fez total diferença. Tipo, foi o que me abriu portas para poder hoje em dia estar Legal. trabalhando da melhor forma. Nesse processo de migração, né, que a gente está falando de migração, porque ele ainda continua tendo o rendimento da edição, ele continua trabalhando com edição, mas em paralelo ele está trabalhando já com efeito visual. É uma coisa que aconteceu que é uma objeção que todo mundo tem, né? E eu acho que você é um exemplo disso. Tem muita gente que quer entrar no mercado de efeito visual, mas não pode de uma hora para outra parar de trabalhar no que está trabalhando atual. E assim, é Sim, possível você conseguir não só aprender, mas como trabalhar num filme mantendo ainda a sua profissão atual para poder fazer essa migração com segurança, né? Você é um exemplo disso. A gente trabalhou, para quem não sabe, quem está assistindo, o Luiz, ele trabalhou recentemente num filme de cinema para minha empresa. Eu chamei ele para contratei ele e ele conseguiu tranquilamente fazer os takes de efeitos visuais em paralelo ao trabalho dele sem ficar desesperado, sem dormir, sem nada, né, Luiz? Então, você agregou um pouco do seu conhecimento de efeito visual, mas tá fazendo a migração com segurança para na hora que você sentir seguro e que realmente se planejou para largar a edição se quiser, você vai fazer isso. sim, com certeza. Inclusive, já é uma coisa que eu já preparei os meus supervisores de todos os meus trabalhos de edição para que no momento em que eu de fato sentir essa segurança e estar mais consolidado, com mais nome, mais portfólio no mercado de VFX, é para onde eu quero ir, porque é totalmente diferente, tipo, em questão de ganho, em questão de mentalidade, em questão de nível de projeto, é tudo muito diferente, tipo a proporção trabalho e ganho assim, não tem como brigar com qualquer outra área do audiovisual. Você É muito interessante. trabalhou, você trabalhou comigo lá no filme e você fez mais ou menos um take por dia ali. Você acha que foi tranquilo? O prazo foi super tranquilo. Você conseguiu lidar com o trabalho em paralelo sem ficar desesperado, certo? Sim, depois que eu rompi a barreira que eu entendi que eu não existe uma fórmula, o negócio é ficar bom. Não importa como você vai fazer, tem que ter organização, mas não importa como você vai fazer, você tem que só fazer ficar bom. Depois que eu desbloqueei isso, aí realmente foi muito tranquilo. Fazer em paralelo, junto com outros projetos, e num final de ano que costuma ser um pouco mais conturbado, né, digamos assim, de trabalho, Ainda conseguiu trabalhar de boa. conseguiu trabalhar tranquilamente. E assim, aumentou os seus ganhos, né? Porque você fez um trabalho que não te ocupou muito tempo, botou seu nome no crédito de um filme, te deu dinheiro e praticamente assim, é o que eu falo pra galera, mesmo que você esteja começando, você consegue pegar trabalhos, tendo um bom portfólio, mesmo que seja iniciante, dá pra agregar, né? No seu, enquanto vai aprendendo, vai ganhando, né? Com certeza, e como fez diferença. Tipo, foi praticamente em poucos dias de trabalho, eu ganhei o que eu ganharia em um mês com edição de vídeo. Se eu não me engano, lendo aqui, foram 7 takes que o Luiz fez. E você levou uns É, 5 dias de trabalho, eu acho, né? E foi é, mais de R$ 2.000 por 5 dias de trabalho, né? sim, e foi uma pontuação perfeita que você fez, porque, de fato, eu só demorei isso que eu demorei porque eu não pude focar 100%. Se eu tivesse focando só nisso, trabalhando só nisso, teria sido muito mais rápido, talvez 2 dias. Meio que quase que R$ 1.000 por dia. Exatamente. Na verdade, eu acho que até um dos projetos antes disso
tava mais ou menos nessa faixa, foi coisa de um dia de trabalho, um salário mínimo, tipo, uma coisa, se isso virar comum na minha vida, aí esquece. Com certeza vai. E a gente pode falar que é verdade primeiro porque eu contratei ele e eu que paguei ele. Então É eu não verdade. tô aqui de papinho mole, né? Conversa igual a galera faz na internet. Não, realmente é possível. Por isso que eu tô trazendo os alunos que tiveram esses resultados, né? Para poder vocês entenderem que é possível, que tem um caminho legal dentro do efeito visual, que dá para você trabalhar de casa, dá para você fazer a migração com calma. Você não precisa sair desesperado, desesperada largando o trabalho para poder focar tudo. Não, você mantém o seu rendimento e vai fazendo essa transição. Ou também você pode largar tudo e vir que vai ter demanda, vai ter trabalho, né? Aí, falando um Você, pouco sobre carreira, eu acho que assim, para quem está começando ou para quem vai fazer mais ou menos a mesma jornada que você, o que que você acha que foi o seu processo, o seu diferencial que foi dando resultado? Como é que você se preparou para chegar até aqui? Eu acho que é legal para quem está começando poder ter uma guia também. O que que você, que tipo de coisas você começou a estudar ou como você começou a se preparar mais ou menos assim? então, é um processo, eu não sei se comum, eu não sei como as outras pessoas se preparam, mas é uma coisa que eu trouxe da edição de vídeo mesmo, e que, por isso eu falo que trabalhar com isso antes me ajudou muito, porque eu gosto de seguir mais ou menos a linha de que eu sei que eu tenho um software para aprender, no caso foi o Nuke, que eu queria dominar. Eu até tentei aprender um pouco Maya, mas aí eu pensei, eu acho que se eu focar só no Nuke, eu vou conseguir me sair mais rápido, né? Tipo assim, no sentido de dominar isso e poder ingressar no mercado do que ficar dividindo a minha atenção. Então eu sei que eu tenho um software para aprender, eu preciso, e eu sei que eu preciso dominar ele. Então seguindo todas as aulas que são muito didáticas, ensinam tudo que você precisa aprender de cara para poder entender aquele software, entender como ele funciona. Quase que nesse caso em particular do Nuke, foi quase como aprender uma nova língua, porque para quem vem da edição de vídeo sabe que a gente trabalha em camadas e no Nuke a gente passa a trabalhar em nós, em nodes, e isso é tipo, quase como aprender uma nova língua mesmo. Você tem que mudar todo o seu raciocínio para você poder coisar. Mas eu até que, impressionantemente, talvez até graças a forma como foi ensinado, eu consegui desenvolver esse raciocínio muito Uhum. rápido. E então, eu sei que eu tenho que dominar. Então, dominei, entendi tudo. Cada coisinha do software ali, como faz. É, pegando, como se diz, Cada lendo função, cada cada função, tudo, combinação das funções, né? combinação. Tem inclusive, utilizando as aulas, tem aulas que até hoje, em todos os trabalhos, eu sempre passo, dou uma Tira olhadinha dúvida, né? A que gente eu tiro faz isso, alguma né? dúvida. Até Nossa, eu, sei. depois de anos, com certeza vou em alguns tutoriais mesmo, em algumas aulas, e também tiro dúvidas de coisas, porque são bastante coisas para ficar sempre lembrando, e às vezes você até sabe o processo, mas ele fica na sua memória ali mais de longo prazo, então você dá uma relembrada e foi, né? Sim, com certeza. Então, entendendo que eu tenho que dominar um software, eu tentei aprender o máximo possível todas as funções dele, tudo que eu podia fazer. E aí eu passo para a segunda etapa, que também é muito particular meu. Eu gosto muito de aprender na prática. Eu sinto que se uma coisa não pode ser colocada em prática, eu tenho muito mais dificuldade de aprender. Se for só em decorar e assistir aula e tudo mais, eu tenho que botar em prática. E junto a isso, eu acabo gerando portfólio. E como eu já tinha uma base de 3D low-end, um 3D mais básico, então, eu parti para isso, tipo assim, criar os meus próprios desafios. Porque os desafios que acaba tendo é, na mentoria até que não, porque lá vocês realmente mostram o trabalho real. Tanto que no meio da aula, às vezes, tem uma dificuldade ou outra para resolver um problema, Uhum. porque é assim que é no dia a dia. A gente tenta realmente mostrar como faz uma cena Mostra. do começo ao fim. Até por isso, às vezes não são aquelas aulas quebradas de 10, 15 minutos, porque você não dá para aprender um processo inteiro em 5 minutos, sabe? Exato. Então lá vocês realmente mostram como é que é no dia a dia. Mas terminado de fazer esses primeiros shots que já tem no curso,
e como os da internet são muito polidos, né? Ou seja, eles já são pensados para você conseguir fazer dar certo, é legal você aplicar fazendo você mesmo os seus, porque ali é que você vai ver realmente onde é que estão suas dificuldades, o que que você lembra bem, o que que você não lembra, você vai descobrir gargalos que às vezes não foram comentados, e aí nisso vai aprendendo. E tipo assim, E para se quem tiver gosta, dúvida, é só perguntar lá, né? A gente só sempre responde. perguntar, é isso, também tem esse ponto. Pô, tem a plataforma que você responde, o As Juan aulas ao responde vivo também, você as várias aulas vezes ao compartilhou a vivo. tela lá com a gente, né? Eu acredito que não é só a pessoa ficar praticando, mas procurar tirar a sua dúvida no teu feedback. Eu acho que O tirar a feedback. dúvida é o que vai fazer você avançar, porque aprender a ferramenta você até aprende, mas as dúvidas, se você ficar com ela, você vai levando É, ela ao longo do caminho, né? inclusive, minhas aulas favoritas são as aulas de tirar dúvida, porque ali é que a gente realmente mostra os nossos gargalos e a gente vai pegando coisas que às vezes não tem como abranger em aulas, porque seriam aulas infinitas e aí realmente não tem como. Mas aí é isso, e tipo assim, para quem gosta de VFX, acaba tendo mais de possibilidade porque a gente pode fazer ali em uma pequena escala coisas que a gente vê sempre nas nossas séries, nos filmes que a gente gosta e poder replicar. Então é uma coisa assim, sensacional. A gente ganha satisfação pessoal, nossos amigos acabam gostando do nosso trabalho, admirando o nosso trabalho, então, e com isso você acaba gerando um portfólio e se destacando. Eu acho que é, foi meio que esse o meu passo a passo, sabe? Legal. Aprendeu, focou, né? Decidiu o que queria, que é mais ou menos o que a gente sempre fala, decidiu o que queria focar, também não aprender tudo, você parou de aprender tudo ao mesmo tempo, né? Você mesmo falou, decidiu focar, decidiu aprender a ferramenta, né? Passo 2 aprender o que precisa, e passo 3 é praticar e divulgar o seu trabalho. Não é tão simples, mas é simples, né? E então, tipo assim, eu acho que é isso. Estuda, vai lá, tira dúvida sempre que pode, cria seu portfólio e tenta se destacar, fazer trabalhos diferentes e tá sempre aprendendo. E vou mostrar então um pouco dos seus trabalhos. Vou compartilhar aqui a tela para a gente ver. Essa daqui eu vou deixar para depois, essa daqui é uma que você fez. Se você quiser falar um pouco sobre ela também. Então, ela foi um desafio que eu me propus baseado no, no breakdown de um filme chamado Ataque dos Cães, que é um filme da Netflix, onde nele mostrava um breakdown de uma cena que tinha uma linha do trem e tinha elementos de Velho Oeste. E aí eu acabei, como se diz, é, curtindo muito, né? Eu falei, nossa, legal a forma como ele fez. E aí eu falei, vou fazer um também. Busquei um shot gratuito na internet, que inclusive é uma dica que tem no curso, tem muitos shots e você disponibiliza links de sites bons que tem shots assim como esse. Só que acabou que depois que eu tinha escolhido e em aulas de dúvidas com vocês, você e o Juan me mostraram que talvez seria um pouco mais difícil do que eu esperava fazer algo nesse estilo, nesse shot. Pela forma como a câmera vai indo, a velocidade, o terreno ser extremamente irregular, todas essas questões. Mas ainda assim eu decidi tentar, nem que fosse para não ficar tão bom, mas se tornasse um exercício de estudo, que foi também uma dica sua. Porque eu sei que não tá perfeito, Não, e ficou mas muito bom. Pro resultado já foi uma coisa um pouco complexa que você tentou. E é legal você às vezes tentar coisas mais difíceis. O resultado ficou bem satisfatório, sim. E foi engraçado que você usou o plantão de dúvida para poder tirar a dúvida de como fazer essa peça pro portfólio. Então, você usou a sim. seu favor um recurso lá do curso, né? E vocês me deram várias dicas de como fazer, porque o principal gargalo para quem às vezes não entende de, de composição e tudo mais sobre fazer isso é como se diz, deixar o mais realista possível o contato dos trilhos e do trem com o trilho, mas especialmente dos trilhos com o chão. E é um chão irregular, com pedrinhas, e isso foi, tipo, muito difícil, mas você e o Juan conseguiram
meio que me dá vários insights de como fazer isso, que no caso foi utilizando projeções no caso eu fiz no Blender, né? Por ser um Sim. software um pouco mais Que você fácil. já se sentia também à vontade. Eu já me senti à vontade para poder gerar essas irregularidades no contato entre o trilho e o chão, deixar um pouquinho mais realista. Tentei colocar umas pedras mais ou menos da mesma cor, não ficou assim lá, essas coisas. Mas, assim, não ficou um resultado horroroso, horroroso, mas serviu de estudo durante o processo de É, fazer. Eu mas aprendi eu acho que serve muito. até de portfólio. Ficou bem legal, assim. Ah, muito obrigado. Você falou aqui, né, que os elementos 3D são você pegou o trem e o shot de bancos de 3D e shots gratuitos, né? Isso é uma coisa que eu não comentei. Para poder fazer, meio que recriar o formato do chão 3D, eu descobri um software gratuito que ele consegue, através da filmagem, ele consegue meio que fazer uma fotogrametria do chão. Não ficou perfeita, mas se você notar as madeirinhas, tem umas que parece que estão meio que enfiadas debaixo da terra. Sim. Então, essas pequenas irregularidades, elas foram criadas através desse Qual foi o software. software? E- Você Nossa, lembra? eu preciso... Depois Não, você eu vou... lembra. Tá, e aí Depois a depois eu gente te bota. passo. É porque eu só usei essa vez, assim, e acabei E aí não usando mais você acabou fazendo o 3D lá, renderizou no Blender. Essas fumaças você pegou de banco de imagem também? de banco de imagem também. O Isso. Action É, VFX, provavelmente? hum, tipo assim, como eu trabalho com edição, eu acabo tendo acesso a Ah, você alguns já tinha. sites, Legal, tem tipo um Motion Array, e esses sites assim acabam tendo também muito bons. legal. E o Breakdown você fez do quê? No Premiere ou no Nuke mesmo? No Premiere, no Premiere. Legal. Eu também peguei o jeitozinho assim de como que o breakdown é montado, eu já sei o que exportar para poder fazer os efeitinhos de caindo e tudo mais. Vamos pro próximo. Esse daqui é uma cena que você fez até, que eu lembro que eu comentei, ficou bem legal, que é inspirada no The Last of Us, né? Isso. Outra que eu sempre quis fazer, além do Velho Oeste. Ficou bem boa. Essa daqui eu falei pra você pessoalmente que eu acho que ficou bem legal. Você botando isso aqui no portfólio, tranquilamente diversas empresas vão querer te chamar pra trabalhar. É uma peça que vale a pena. Você acha que levou Muito quanto tempo? obrigado. Você lembra? Olha, se eu não me engano, deve ter sido no máximo 2 ou 3 dias. Eu acho que até num período a gente acabou batendo uma call, você me deu umas dicas de como deixar um pouco melhor. Inclusive, tá aí um outro grande ponto do curso, que é essa questão da acessibilidade, do quanto você se torna acessível às pessoas do curso para poder tirar dúvidas da gente e tudo mais. E aí você me deu várias dicas de como deixar um pouquinho melhor, como fazer certos detalhes dos prédios e tudo mais, que agregaram muito, muito, muito. E então deve ter sido, eu acredito, isso entre 2 ou 3. Esse daí acaba tendo uma pequena facilidade que para quem já usou o Blender sabe que lá tem bastante Add-ons. add-ons, isso, que facilitam, né? Como esse daí era a geração de folhinhas, né? Desses parecendo musgo, ele acaba conseguindo gerar bem tranquilamente. Tipo, fácil, você basicamente, eu não sei se compensa, você acha eu explicar mais ou menos como que foi o Pode, a processo gente, de a gente fazer? pode falar rápido, sem problemas. Resumindo assim, você pegou. Isso daqui também foi banco de imagem, né? Você não precisa ficar necessariamente produzindo o que você vai fazer e gravar. Você pode pegar um take pronto e já ganhou tempo aí. Senão você perde dias querendo só pensar no que vai fazer, no como vai filmar. Já pega algo pronto, né? E aí, Isso, pegou, você fez uma primeira camada sujeira baseada isso. que você fez o tracking, imagino eu, né, primeiro. E aí depois você fez essa sujeira onde? No Photoshop? Eu peguei vários, e aí eu acho que foi de bancos de imagem mesmo gratuitos da internet. Peguei várias imagens de musgo, sujeira e tudo mais que fossem PNG e fui colocando elas no prédio, Legal. tipo, rachados e tudo mais.
Eu utilizei o Photoshop para poder fazer ficar um pouco mais realista. Tanto que tem ali na direitinha minha logo, no prédio da direita, bem pequenininha ali. E então alguns rachados foram feitos no Photoshop, que foi uma dica sua, inclusive, feitos no Photoshop e traqueados também no Nuke. Aí, primeira camada de sujeira, aí logo depois aqui- eu fiz o tracking no software 3D. Depois, nele mesmo, eu simulei as paredes, né, para poder acabar gerando um musgo nelas mesmo. Fui passando, né, o musgo todo, assim, certinho, deixei bonitinho, até ver que estava o movimento perfeito, estava interessante, com sombra e tudo mais. Exportei, joguei para o Nuke de novo, compus, Fez um o color 3D, grading e compôs fiz o uma color neve, né? grade. E Isso, adicionou aí uma fumaça e uma botei neve para fazer uma ambiência. fumar. Isso, perfeito. Ficou bem legal. Aí ficou esse resultado. Muito obrigado. Para quem tá assistindo e não sabe ainda o que é tracking 3D, é quando você captura o movimento da câmera, né? Para dentro do Isso. software do 3D para você aplicar uma coisa em computação gráfica, que no caso ele botou a sujeira e as plantas, né? E aqui a gente vai dar play no último agora, que é uma demo reel, né? Ou show reel, como várias maneiras de falar, que é uma compilação dos últimos trabalhos que o Luiz fez. Todos esses trabalhos sem ser profissional. Isso é legal de salientar. Todos trabalhos pessoais sem ele ter trabalhado em uma empresa, mas ele simulou estar trabalhando em projetos profissionais. E isso fez ele ser contratado por mim e, inclusive, já indiquei ele para outros lugares, né? Que ele, na correria, Sim, ele ainda está fazendo a transição dele, então ele não pode ainda largar o trabalho atual. Mas oportunidade aparece. sim. Com certeza, com certeza. Esse daí foi inspirado em Senhor dos Anéis, porque, para quem já Deixa eu assistiu, voltar aqui. sabe, para quem já assistiu, sabe que lá é cheio de castelos e tudo mais. Inclusive, daqui a um tempo eu quero fazer outro, porque é isso, é poder fazer você mesmo coisas que a gente sempre via nos filmes. Sim. Isso daí já é uma coisa que também é pedida no mercado, né? A questão do green screen, da rotoscopia, do cleanup, aquele cleanup que a gente já havia visto, Tracking tracking 3D. 3D Outro cleanup, tracking 3D. e um Mate Paint utilizando Photoshop. Legal. Tudo pensando mais ou menos o que que o mercado pede. Esse daí é cleanup também. Esse daí já foi um trabalho de Mate Paint só. Foi dos meus primeiros. Aquele castelo ali não ficou tão bom, mas Não, tá foi um bom. dos primeiros. Esse aqui é legal E também, já fiz essa esse foi a outro minha full. primeira comp sem ser do curso. Tipo assim, depois que eu já tinha acabado as comps do curso, essa daí foi a minha primeira que eu Legal. tentei fazer. Muito bom. E o Luiz, só com esses trabalhos, ele postou no Vimeo e no Instagram, né? Para se divulgar. Isso. Ele ainda tá montando o site dele, mas só com esse movimento que ele fez, ele já traiu o trabalho, já conseguiu trabalhar no seu primeiro projeto. E, resumindo, o projeto que o Luiz trabalhou é um filme que vai estrear em janeiro. Então, ele já conseguiu aí seu primeiro filme, né? Seu primeiro nome no crédito, que é o filme da Turma da Mônica, Reflexos do Medo. Então, se a gente está falando aqui agora em dezembro, ele trabalhou comigo nesse projeto, a minha empresa estava fazendo, uma das empresas que estava prestando serviço de efeitos visuais, e em janeiro ele já vai poder falar lá, divulgar no Instagram, que foi o primeiro filme dele, primeiro de muitos, né? O que que você espera alcançar ainda, ou o que que você está se planejando para 2024 focar na sua carreira com efeito visual? Então, em 2024, eu pretendo encontrar meios de conseguir dominar ainda mais o Nuke, porque nesses últimos trabalhos, apesar de eu sentir que eu estou conseguindo realizar eles bem, tipo Você quer assim, melhorar conseguindo mais, só refinar mais ainda. melhorar mais, assim, eu ainda percebi que tem muita coisa que eu ainda dou uma travada, ainda tem muita coisa para aprender. Como eu falei, são anos e anos até uma pessoa ficar realmente pró, e é uma coisa minha, eu gosto de sentir que eu realmente dominei, tipo, Premiere, After, todos esses, claro que, tipo assim, à medida que agora eu estou focando no VFX, talvez uma coisinha ou outra eu tenha esquecido deles, mas no geral, no início, eu gostava de ter certeza de que eu dominava tudo, atalhos, todas as ferramentas. Então,
eu quero sentir que eu me tornei realmente pró no Nuke, na composição, não só no Nuke, como o mercado está se movimentando muito, tem a questão das IAs, tem a questão do Virtual Virtual Production, Production, isso. do Unreal. Então, o Unreal é uma coisa que eu quero aprender. Eu sei que para aprender não precisa realmente dominar, às vezes, modelagem e tudo mais, dá para você aprender ela à parte. É uma coisa, uma skill que eu sinto que cada vez mais o mercado vai pedir. Então, focar muito em Nuke Composição. e tudo mais, composição, me tornar um bom compositor. É, eu acredito que depois desse primeiro movimento, né, desses primeiros jobs, devam aparecer mais, se Deus quiser. Então, cada vez mais ir pegando mais jobs e me profissionalizando. E assim como eu sinto que hoje eu me tornei na edição, eu consegui me consolidar um bom profissional no VFX, a ponto de eu sentir que o meu lugar ali tá guardado. Eu posso trabalhar só com isso e, de fato, poder me desligar da edição de vídeo. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu talvez não pretendo largar 100%, mas realmente poder focar só no VFX e tudo mais, e ir trabalhando e crescendo, me tornar sênior, às vezes entrar para alguma grande empresa para poder ter contato um pouco mais com outros profissionais nos próximos anos, quem sabe até ir para outro país, depois de já ter trabalhado um bom tempo aqui no Brasil. Então, meio que é isso. Eu quero poder, ano que vem, de fato, sentir que eu Legal. dominei o Nuke, sabe? Tudo que E eu puder. a questão da edição é uma coisa que, assim, você larga ela só porque não deu foco, parou de dar foco nela, mas se aparecer algum trabalho, não necessariamente você precisa dispensar, você pode continuar ganhando o dinheiro da edição, só que você pega ele em menos quantidade porque você está dando foco no Nuke, né? No final das contas, se você também ficar querendo ser fominha ou desesperado e querer pegar tudo ao mesmo tempo, você vai ficar sobrecarregado e até É no começo verdade. você pode realmente conseguir, mas com o tempo você vai ficando bem desgastado. Então, e vai te atrapalhando, né, no efeito visual. Você acaba Sim. tendo que dar foco num nicho e o outro nicho você não precisa abandonar ele. Você pode continuar trabalhando, mas aí você também pode ser mais seletivo e pegar edições mais específicas que talvez vão te pagar até mais do que você ganhava, porque quando você trabalha para, tipo assim, você até o seu título de artista acaba mudando. Fala, pô, não, hoje eu trabalho para efeito visual e para cinema. Se você quiser pegar, eu pego a edição, mas agora o meu valor tá esse daqui, não tá mais o atual, porque eu também posso agregar na sua edição, se você quiser alguns outros efeitos. É o que eu sempre falo, né? Hoje muita gente está vendendo aí pela internet edição de VFX, mas não é a mesma Sim. coisa que você trabalhar para efeito visual de cinema, sabe? Eu acho que eu não largaria 100%, muito mais por ser muito apaixonado por cinema e tudo mais, por sentir que tem uma coisinha bem artística em poder você montar Uhum. um vídeo, você contar uma história. Mas foi bom, então acho que esse é nosso bate-papo. Eu espero que quem estiver assistindo use o Luiz de referência, de exemplo, porque se foi possível para ele, né? É possível para todo mundo. Já foi possível para mim um dia, eu também já tive na mesma posição que ele. Só não comecei a trabalhar com edição, comecei com arquitetura, mas todo mundo começou do zero e a diferença entre uma pessoa sênior pro e quem está começando é só que um começou antes do outro, mas no final todo mundo vai conseguir chegar lá se quiser, se seguir o processo, se tiver ali o foco de fazer as etapas no momento certo. É só ser bem orientado que vai conseguir também trabalhar com filme, série, publicidade, ou o que seja, né? Que a pessoa queira. Com certeza. Gente, se eu sou de Betim, que é uma cidadezinha em Minas Gerais, e eu conseguir, vai por mim. E era Você uma também coisa que você consegue. falou, né? Que você não tinha disponibilidade para se mudar, assim, porque muita gente acha que tem que se mudar de cidade para poder trabalhar, né? Fala, pô, eu tenho que ir É, lá para São Paulo, e óbvio que não é viável para muita gente se mudar de uma hora para outra, largar a vida e tal. Mas não, dá para fazer da onde você tá, com calma. Se um dia você quiser se mudar, você até pode se mudar, mas primeiro faz com calma, segue no sim. rumo normal, né? Exatamente, exatamente. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, o mercado mudou e hoje em dia você consegue se destacar independente de onde quer que você esteja fazendo trabalho com auxílio das redes sociais, com contatos, principalmente, que é uma coisa que o curso proporciona. Quantas pessoas, depois que eu entrei no curso, por conta das aulas e tudo mais, não me seguiram, eu segui elas, a gente conversou. Pessoas de outros lugares do Brasil, assim, que, tipo, eu não teria
contato se não fosse pelo fato do curso juntar essa galera toda num lugar só, todo mundo ali querendo se ajudar, todo mundo querendo, né, crescer na área e tudo mais. Então, sério, profissionais incríveis também passaram a me seguir, eu passei a seguir eles e a gente vai se conhecendo, tipo, cada um do seu lugarzinho. Em algum momento, um desses profissionais pode até mesmo te indicar, né? Porque como a gente sempre fala, contato é tudo. Eu mesmo Contato é passei a tudo. pegar trabalhos imensos, muito mais pelo contato, assim. O trabalho, naturalmente, vai ser bom, a gente vai ter o portfólio, vai botar, mas o que impulsiona o seu portfólio, que você mostra que é competente, é os seus contatos, Seus seu contatos. networking, que todo mundo diz hoje em dia, mas literalmente é. Já peguei trabalhos imensos por conta do networking. Papo de. Isso daqui eu posso até falar mesmo, mas eu já peguei trabalhos de 100 mil a meio milhão só por causa do Uhum. networking. E assim Com como certeza. você, como artista também, você pode pegar um trabalho de 10 mil, de 50 mil, você pode pegar uma campanha de fazer edição, efeito e tudo mais no futuro, quem sabe? Porque hoje você já trabalha com aftermovie, então você pode pegar um aftermovie de uma marca grande hoje e fazer sozinho. Daqui a pouco você saindo da empresa que você tá, você pode pegar, inclusive, clientes do mesmo estilo, né? Inclusive, só tipo, um comentário à parte, mas graças a todo o ensinamento, a ver que é possível, eu, por trabalhar para uma empresa de fora, que fica na Austrália, que apesar de ser um país de primeiro mundo, em questão de termos de audiovisual, ainda é muito atrasada, eu estou incentivando ao máximo meus chefes de lá a levar o VFX e a forma de trabalhar high-end para lá e poder pegar trabalhos realmente grandes e ganhando em dólar e tudo mais. Tudo graças ao que eu aprendi aqui, mostrando mais ou menos como que faz e incentivando eles lá. Porque eles ganham lá, eu também ganho aqui, então todo mundo ganha. Ou seja, você já está Aí, pegando e abrindo uma porta na própria empresa, fazendo eles crescerem para poder você também lucrar mais. Então você acaba sim, de deixar de ser só um editor e está virando quase que um representante e orientando eles a subir de nível no mercado. Por isso que eu sempre falo assim, se trabalhar para efeito visual para cinema é o seu foco, porque abaixo disso não tem nada mais bem preparado do que o cinema. Você trabalha para com cinema, você certeza. está no topo. Abaixo disso, você vai trabalhar para tudo. Agora, se você faz efeito para internet, é legal, você vai ganhar os likes aqui e ali, mas você não vai estar preparado para o mercado para lucrar mesmo, é, igual o Luiz falou, né? Só com a gente trabalhando aí, se ele fosse realmente focar em não ficar trabalhando no período que ele tivesse livre e ficasse tranquilo, se ele realmente tivesse dedicado ali em 2 dias, ele teria faturado R$ 2.000, daria mais ou menos R$ 1.000 por dia. Com Então, é uma coisa que eu certeza. não vejo a galera da internet ganhando, né? Editor, assim, a gente sabe que todos os nichos vão ter salários que variam muito, e vai ter sim. Existem editores que são antigos, profissionais, que já trabalham há anos no mercado, em cinema e tal, que vai ganhar muito bem, vai ganhar ali seus 20 mil, 30 mil, o que seja. Mas um editor em 6 meses que ganha R$ 1.000 por dia, eu acho difícil de ter. Com certeza. Com certeza. Eu acho que, e fora que, tipo assim, a quantidade de trabalho. Eu acho que mesmo os editores high-end não devem ganhar perto do que ganha no VFX. Fora que deve ter muito mais estresse na edição, porque são muitas etapas, é o diretor ali na sua cola para poder você cortar certinho do jeito que ele quer, fazer a Ainda tem montagem. isso, né? Então, Eu falo pra muita gente assim, dependendo do trabalho, mas até ganha. Mas o estresse acaba não compensando, porque você pode, legal, você pode até ganhar bem se você trabalha aí com alguma coisa de internet, VFX de internet, mas talvez você tenha que ficar se movimentando, se esforçando 10 vezes mais para alcançar aquele ganho que você ganhou tranquilo, trabalhando no seu tempo livre, sem estresse, ouvindo sua música na paz só fazendo e curtindo ali, que é uma coisa que eu acho que vale muito mais a pena, né? Você trabalhar também com qualidade de vida. Tem muita gente no mercado que fica vendendo que é legal você ficar virando a madrugada, tomando Red Bull, ficar sem dormir e ficar só pegando projeto. Não, não é legal. O legal é você ter uma vida. O legal é você fazer sua grana, trabalhar com o que você gosta, fazer suas viagens, sair, não ficar só escravo do exatamente. computador, né?
Legal, Luiz. Obrigado pelo seu tempo, obrigado aí por compartilhar um pouco da sua história com a galera. E esse é o podcast do Jornada VFX, o primeiro de muitos episódios, porque a gente vai entrevistar diversos alunos que tiveram resultado ao longo desses meses aí. E é isso. Um abraço para todo mundo que está assistindo. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, de verdade, e Valeu. tudo que você nos proporcionou. Valeu, cara. Obrigado.